Começando, essa é a primeira aula do curso de comunicação. Já quero pedir de antemão a ajuda de vocês, porque eu nunca dei aula antes. A gente vai fazer uma experiência, a cidade confiou em mim para a gente levar adiante esse projeto aí de ter aula de comunicação. Vamos fazer juntos, aí vamos construir juntos esse curso. O que vai ser esse curso? Então, meu nome é Sabrina. Eu vou contar com a ajuda da minha amiga Rafaela, aqui, que está no chat com vocês. E começar me apresentando. Então, gente, a minha amiga Rafaela também é QCO, vai estar trabalhando com a gente aqui nesse ano. Começar, assim, me apresentando mais para os alunos do à distância, porque a aluna presencial já nos conhece. Meu nome é Sabrina, eu sou jornalista, eu sou formada pela Federal do Paraná em 2004. Eu fiz o concurso, fui aprovada no concurso para 2005, cursei a então Escola de Administração do Exército em 2005, a Rafaela também é da minha turma. Ela é publicitária, eu sou jornalista. Eu fiz o curso em Salvador, fui para o Rio de Janeiro depois. Então, de 2006 a comecinho de 2011, eu trabalhei na 5ª Seção do Comando Militar do Leste, que é o órgão do Exército responsável por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No finalzinho de 2010, eu fui nomeada para o Senado Federal. Hoje eu sou analista legislativo na área de comunicação, trabalho na TV Senado. Então, estou aqui para tentar ajudá-los a percorrer esse caminho até a aprovação. Quer se apresentar? Não, então, a Rafaela é publicitária, ela se formou pela Federal do Ceará, também fez a Escola de Administração do Exército em 2005. Ela saiu da escola, foi para o Comando Militar da Amazônia, ficou 4 anos lá, né? Ficou 4 anos lá em Manaus, depois veio aqui para Brasília, trabalhou já no Departamento Geral do Pessoal, no Centro de Comunicação Social do Exército, e agora está no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Vamos, então, à apresentação dos professores feitas. Eu queria conversar um pouquinho, assim, já conheço a Jabra, mas queria que você conversasse um pouquinho, né? Só falasse o que você espera, como é que está assim, sua expectativa. E você pedir, Rafa, para os alunos aí do chat também se apresentarem, falarem um pouquinho da expectativa para a gente conhecer a turma, né? Oi, Ramses, bem-vindo. Então, estou te lendo aqui. Publicitário tem um pouquinho, daqui a pouco eu vou fazer umas apresentações assim de conteúdo, dividido por matéria, até das profissões que o QCO abrange. Publicitário não está caindo muito conteúdo de publicidade, então publicitário vai ter um pouquinho mais de dificuldade, que vai ter que correr por fora aí do conteúdo que não vê muito na faculdade, mas temos fé que é possível. Então, metodologia. Eu quero construir com vocês. Quem? Óbvio. Então, o conterrâneo da Rafa, Caio. Então, jornalista também de Fortaleza. Rosana, jornalista aqui de Brasília. Bacana. Então, assim, vai ser legal. O conteúdo é mais de jornalismo, mas a gente vai ter um pouquinho de RP, muito, muito, muito pouco de publicidade. Vamos lá. E se mais alguém se... Então vamos continuar. Metodologia. Gente, teoria, assim, eu confesso que teoria é uma coisa meio tensa, assim, a minha relação com teoria é meio chata. Não tem muito do que fugir, assim, de ficar lendo e, assim, eu tentei, para essa primeira aula, que vai ser daqui a pouquinho, eu tentei dar uma resumida no livro do Wolff, mas aí a gente vai conversar de tentar sempre aliar um pouquinho de prática à teoria, mas é muito complicado, né? A teoria de comunicação, assim, é uma coisa muito... Teoria de humanas, né? É complicada, não tem consenso, é uma dispersão, mas vamos tentar fazer uma coisa bacana. A minha ideia é tentar sempre, em vez de fazer um PowerPoint da aula, fazer um doc para ficar de apostilinha para você já. Mas eu comecei, eu não sei se vai ser muito viável isso ao longo do ano, mas eu comecei com a primeira parte do livro do Wolff. Então, tentar sempre fazer uma apostila para que, no fim, vocês, quando a gente tiver que fazer uma revisãozinha, seja mais fácil de chegar.
Mas, como eu disse, assim, eu nunca fiz isso na vida, eu preciso da ajuda de todos para a gente construir. Vocês estão tendo sorte, assim, porque vocês vão poder influenciar na forma do curso, mas também estão tendo um pouquinho de falta de sorte que a professora é iniciante. Mas, então, falar um pouquinho também. Tem alguma pergunta? Quer? Alguma? Ô, Flávia, então já tem uma militar aqui, seja bem-vinda, jornalista. É. Pois é, Rosana, o conteúdo a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ele é bem centrado em jornalismo, assim, tem aumentado a dominância do jornalismo nos últimos anos. Falar um pouquinho sobre a comunicação social do Exército, assim, sobre não sei se todo mundo assim já conhece, mas é bom sempre conversar um pouquinho sobre isso, né? Se deixar, eu falo muito. O centro, o órgão que coordena a comunicação fica aqui em Brasília, que é o Centro de Comunicação Social do Exército. Ele tem braços nos comandos militares de área, que são 8 agora, né? Tem o do norte, né? Então, quando eu saí do Exército, eram 7. Mas agora são 8, então, que são as quintas sessões na distribuição do organograma do Exército. A quinta sessão é a sessão de comunicação social. Desculpa se eu não estou te dando aula assim tão direto para você, que já conhece. Dentro da sessão de comunicação, aí tem, na distribuição do Exército, no organograma, tem órgãos menores e, algumas vezes, acaba indo algum profissional de comunicação social para esses órgãos menores. Mas a tendência dos últimos anos é que quem saia da escola formado ou vem aqui para Brasília trabalhar no quartel-general, em órgãos de direção setorial, órgãos grandes assim da administração do Exército, ou para o Seconsex, ou para os comandos militares de área. É muito difícil assim uma vaga fugir disso, assim, né? Cada ano acaba tendo uma exceção, mas de modo geral. E também aí, por exemplo, aí tem as transferências, tem os militares vão se movimentando, mas não sai muito disso, assim. É difícil alguém ir para uma policlínica, como já teve uma vez, assim, que é um hospital pequenininho. É. Caio, vou conversar um pouquinho. Eu trouxe alguns dos livros aqui que... Ano passado, a gente fez uma resolução da prova que foi anulada aqui para os alunos do presencial, mas ficou disponível à distância também. E a gente pôde ver pela prova alguns livros que caem mais. Então, eu trouxe eles para a gente conversar um pouquinho. Formado cada um. É. Ramsés, é o seguinte, para o Exército você é de comunicação social. Então, isso significa que você pode fazer qualquer coisa que esteja nas atividades de comunicação. E mais além, porque não sei se atualmente fala isso, mas quando a gente fez a prova de tal fala que você pode ser deslocado para trabalhar em áreas diferentes da sua área de formação. Então, não que isso costume acontecer, mas é bom estar preparado para isso. Mas em comunicação, com certeza, sim. Porque, por exemplo, você é publicitário, a especificidade de publicidade, a gente precisaria de um publicitário aqui no Centro de Comunicação Social do Exército. Mas tem milhares não, acho que são 80 vagas espalhadas, eram 77. Então, 77 vagas de comunicação pelo Brasil e no Seconsex deve ter umas 5, 6. Então, a probabilidade de você cair num lugar em que a sua função de publicitário não vai ser tão útil é grande. Mas então tem que... Por isso que o cursinho vai ser bom, que você já vai aprender de jornalismo, de RP, e quando você for trabalhar já está escolado. Então, vamos. Então, tem quem estava falando da distribuição, que tem as quintas sessões de comunicação. Então, é difícil que você vá trabalhar num órgão abaixo disso, mas pode ser que aconteça. E aí, cada quartel vai ter sua especificidade. Por exemplo, aqui vou começar a contar o histórico dos concursos do QCO na área de comunicação e vou falando um pouquinho sobre os quartéis que as pessoas trabalharam ou estão trabalhando. Assim. Eu sei mais ou menos das pessoas até o ano em que eu estava no Exército, 2011. Eu dei uma pesquisadinha depois, assim, consegui descobrir uma coisa ou outra, mas aí eu vou ficar devendo informações mais atualizadas. Então, gente, de 95 a 99, 95 foi o primeiro ano que abriu para comunicação. Então, eram 2 vagas e de 95 até 99 era exclusivo de relações públicas. Só relações públicas podiam fazer a prova. Então, em 95, nós tivemos duas mulheres que passaram, inclusive, uma no Comando Militar do Sul, está lá até hoje, e uma que foi para o Comando Militar do Leste, no Rio, que foi onde eu trabalhei, mas que agora está na Biblioteca do Exército. Esse já é um exemplo de quartel que não seria tão provável de cair um QCO de comunicação, mas a Bibliex, então, está lá. Em 96, nós tivemos 2 vagas, novamente para relações públicas. Dos relações públicas, 95, até a turma de 99 já são todos majores. Então, aí, um dos majores de 96 está no Comando Militar do Sudeste, que é em São Paulo.
E o outro major está no Comando Militar do Nordeste. Então, vão vendo que são as áreas grandes, né? Assim, não foge muito. Comando Militar do Sul, do Sudeste, do Nordeste. 97, nós temos uma major, que é Relações Públicas, que está aqui no SEX. Aí, 98 foi a turma que teve um boom. Foram 5 vagas, todos de Relações Públicas. Aí, as pessoas dessa turma, né, já passaram pela AMAN, pela ESAEX, já foram instrutores. SFSEX, então, se eu falar ESAEX, me desculpem, que é o vício. Pelo Seconsex, pelo gabinete tem... Acho que a Major Márcia ainda é assistente do gabinete. Tem uma major de comunicação que é assistente pessoal, né? Que saiu um pouquinho da área de comunicação, que está no gabinete do Comando do Exército. Temos major que está na Academia das Agulhas Negras. Rosana, temos 23 entre presencial, que são 6, então são 17 online. Então, voltando, aí temos o DSEX, a gente está com o major lá no Departamento de Ensino do Exército, que é um órgão grande. A AMAN é uma escola, a escola principal do Exército, né, que forma os oficiais combatentes, então temos lá também. E na SFSEX, tem uma major que está no Centro de Formação de Oficiais, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte. 99, nós tivemos 3 relações públicas, uma no Comando Militar do Sul, Comando Militar do Sudeste e no Seconsex. 2005, que é a minha turma, foi a primeira que pôde fazer qualquer área de comunicação, né? Não precisava ser específico de relações públicas. Então, depois de 5 anos, aí abriu o nosso concurso, ficamos muito felizes. Então, eu, jornalista, mais uma amiga de turma também jornalista. Tem a Rafaela, que é publicitária, e a Lisandra, oi, Lisandra, de Relações Públicas. Então, a nossa turma eram 5 vagas, só que uma desistiu. Então, no começo, né, passaram 3 jornalistas, uma publicitária e uma Relações Públicas. Também, a gente passou por grandes comandos, os comandos militares de área. A RP, especificamente, foi para a Brigada de Operações Especiais, que também é um quartel bacana, assim, que foge um pouquinho da rotina, mas que tem um trabalho de comunicação bacana, né? Aí, em 2006, tivemos 2 RPs e nenhum publicitário. Um publicitário e nenhum jornalista. 2007, tivemos um de cada área, publicitário, jornalista e RP. 2008, um de cada área, jornalista, publicitário e RP. 2009, 2 RP, uma jornalista e uma publicitária. Aí, de 2011 para frente, foi só jornalista. 2011, 3 jornalistas. 2012, 2 jornalistas. 2013, uma jornalista e um menino que eu não achei o que era. Assim. Então, essa é a exceção. 2014, agora, tivemos 2 jornalistas. E os aprovados de 2015, os 2 são jornalistas. Então, dá para, assim, a tendência dos últimos anos para cá, realmente, é que as pessoas de jornalismo, como o conteúdo do jornalismo tem sido maior, a tendência é que mais pessoas de jornalismo passem, né? E Relações Públicas é um curso que está entrando meio em extinção, né? Aqui em Brasília não tem nenhum. Então, assim, temos pessoas no Seconsex, temos pessoas na escola, na SFSEX, nos comandos militares de área, assim. O CML, não puxando a sardinha para o meu lado, mas o CML é um dos que tem uma estrutura de comunicação maior, porque era o Serviço Cinefotográfico do Exército, era ligado ao Comando Militar do Leste. E quando foi extinto em 90, 91, o Comando Militar do Leste herdou estúdio de foto, estúdio de vídeo, estúdio de rádio, então é um dos que tem uma estrutura de comunicação maior. Tanto que sempre tem, assim, nunca fica vazio lá. Quando uma major que estava lá no CML foi transferida, na turma seguinte, que foi a do Bruno, abriu para lá. Na turma de 2008 teve gente para lá. Aí, quando a gente saiu de lá, teve uma menina que foi para lá. Então, é um quartel assim e é bacaninha de trabalhar, modéstia à parte. Muito bacana. Então, basicamente, as vagas, a distribuição das vagas do QCO é essa. Histórico de vagas eu já fui contando para vocês mais ou menos, né? Não houve, eu acho que o único ano que teve desistência, acho que 97 teve uma desistência e 2005 teve outra desistência. Quando as pessoas desistem no começo do curso, assim, até a primeira semana, consegue chamar outro, mas depois a vaga é perdida. Então, temos isso. Aí, desses todos militares de comunicação, além de mim, mais uma tenente saiu também do Exército. Basicamente é isso, assim, de curiosidades. Histórico de vagas, foi mais ou menos o que eu falei. Então, gente, eu peguei os últimos 5 anos de edital para dar uma comparada no que mudou de assunto, no que entrou de livro, no que saiu de livro, essas coisas assim, para a gente ter uma ideia assim, do que a gente pode fazer, né?
Então, 2010 para 2011, eu tenho um pouquinho de dificuldade, assim, o concurso de 2010 para o curso de 2011. Então, eu preferi sempre 10, 11, que aí é a prova e o ano que a pessoa vai fazer mesmo, assim, né? Então, não teve nada de RP, foi uma prova só para jornalista. Eu acho, inclusive, que era só para jornalista a prova mesmo, né? Teve um ano que foi só para jornalista. Porque teve só fundamento do campo de comunicação, aí fundamentos da área de jornalismo, tópicos especiais de jornalismo, linguagem, meios e modalidades, é isso. Então, o edital foi só de jornalismo. Nada de RP e nem de publicidade, né? De 2012 para 2013, foi, assim, foi um dos mais divididos, né? Assim, teve fundamentos do campo da comunicação, que tem caído ultimamente. Teve um tópico de fundamentos e modalidades do jornalismo, fundamentos de relações públicas e tópicos especiais em comunicação, que entrou um pouquinho de comunicação organizacional. Mais para frente. Hoje vai ser mais conversa e daqui a pouco a pauleira começa. Então, 2012, 2013 foi uma prova que não teve esse aprofundamento em jornalismo que tem tido nos últimos anos. De 2011, de 2013 e 2014, as provas tiveram os conteúdos bem similares, assim, com aprofundamento em jornalismo. Cadê? Deixa eu... Porque nós temos aqui, por exemplo, no edital, temos um tópico de fundamentos do campo da comunicação, que é o mais geral. Aí tem um tópico de fundamentos e pesquisa em jornalismo. Tem outro tópico, jornalismo, linguagem, meios e modalidades, que é a parte mais prática. Temos fundamentos da área de relações públicas e tópicos especiais em comunicação organizacional e institucional, que acaba puxando um pouquinho para relações públicas também, né? Não temos nada específico de publicidade. E, pelo que eu tenho recordado, assim, nos últimos anos, não tem nada muito disso. Aí, a não ser de 2011, né? Então, as tendências são essas dos editais. As diferenças, que essa prova de 2011 para 2012, ela tinha um pouco de marketing social e cultural e publicidade e propaganda. Depois disso, nada mais teve. As coisas que mudaram de 2013 para o último, né? Comparei os dois últimos para a gente ver assim, o que pode estar uma mini tendência. Em 2013, a gente tinha imagem, identidade e ética empresarial, e agora nós temos imagem, identidade, cultura e ética organizacional. Então, a gente, comunicação, essa diferença entre empresa e organização influi um pouquinho mais, né? Tem um estudo, uma delicadeza. Em 2013, tínhamos só opinião pública, e agora temos relações públicas e opinião pública. Então, também amplia um pouco o escopo. Comunicação pública e responsabilidade social manteve. Gerenciamento a gente tinha em 2013, né? Gerenciamento de crises gerenciamento de crises e questões públicas manteve. Aí nós tínhamos um específico de cultura organizacional separado da empresarial em 2013, que foi abrangido, né? Em 2014 pulou já para a imagem, identidade, cultura e ética organizacional. E em 2013 a gente tinha um tópico específico de ouvidoria. Em 2014 ele saiu, mas ele acaba que está meio abrangido ali na comunicação, imagem, relações públicas, mais ou menos, ouvidoria, alguma coisa organizacional, uma comunicação organizacional. Então, não fica tão... Mas o engraçado é que depois a gente vai ver, entrou um livro específico de ouvidoria. Mas tudo bem. E apesar disso, saiu do tópico específico, né? Ele foi, porque antes tinha um tópico assim, ouvidoria, e depois saiu. Rafaela está comentando aqui para vocês que não estão ouvindo que existe uma demanda grande de ouvidoria no Exército, porque vários órgãos, ainda mais com acho que a Lei de Acesso à Informação, né, deve ter ampliado essa... Então, que é uma determinação da presidência, que o Ministério da Defesa ampliou, que tem que ter, além de oferecer, né, o acesso à informação, dispor de uma ouvidoria para atender a população e prestar esse serviço. Eu comparei, assim, eu vi os livros que saíram, entraram, mas eu me detive nesses últimos 2 anos para a gente ver se tem alguma tendência por aí, né? Então, os livros que entraram nesse último edital, que alguns tinham entrado antes, mas alguns entraram pela primeira vez. Teorias da comunicação em jornalismo, reflexões sobre a mídia. Então, é bom a gente ficar atento, né, que Observatórios de Mídia Olhares da Cidadania entrou e parece que teve uma questão na prova que foi anulada, né? Na prova que foi anulada, teve uma questão dele. O Gadini também foi citado na prova que foi anulada. Bem-vinda.
Gadini foi citado. Então, ó, os autores que entraram, eles acabaram sendo citados. Então, é bom quando sair o edital a gente ver se mudou algum livro para a gente dar uma concentrada. Yasbeck, o livro de ouvidoria, que apesar de ter saído do tópico específico, eles acrescentaram um livro específico de ouvidoria, teve questão disso também. Esse Relações Públicas Comunitárias, da Margarida Kunsch. Ele tinha entrado na prova de 2012, saiu ano passado, ano retrasado, e voltou na prova do ano passado, e caiu questão dele também. História da Sociedade da Informação, do Matelar, ele tinha entrado em 2010, saiu em 2012 e voltou ano passado. Caiu questão específica dele também, né? Na anulada. O livro do meu colega aí, Francisco Santana, Mídia das Fontes, entrou ano passado e já caiu uma questão dele também. Lúcia Santaella caiu na prova, na segunda prova, né? Eu acho que... eu acho que caiu na prova refeita, o ano passado, uma questão específica dela. E Ana Carolina Temer e Wanda Neri, para entender as teorias da comunicação, entraram ano passado e teve uma questão, aquela de paradigma e como é que era? Postulado. Era do livro delas, assim. Depois eu fui pesquisar, foi bem específico. Vamos ver, eu acho que tem mais... Estou na frente, gente, já saio. Então, os livros que entraram no edital anterior e se mantiveram, né? Essa Mônica César, Empresa Cidadã, uma estratégia de hegemonia. Entrou essa regulamentação do CONFERP, né, o Código de Ética Profissional dos Profissionais de Relações Públicas. Teve uma época que tinha saído e voltou ano retrasado. A comunicação como estratégia de recursos humanos entrou em 2013 e caiu na prova anulada, e acho que na outra também caiu, né? Caiu nas duas provas do ano passado. Esse livro de teorias da comunicação, Pensamento e a Prática da Comunicação Social, entrou em 2013, e pelo que eu estava pesquisando, assim, esse livro, o livro do Wolff e o livro da Ana Carolina Temer são os mais usados em concursos, em provas e estudos de teoria da comunicação. E aí esse Mitsuru Yanase saiu em 2013, voltou em 2014 e caiu na prova do ano passado também, uma questão dele, né? Então é isso, a gente tem essas tendências aí, a gente tem que ficar atento. Quando sair o edital, a gente vai fazer o curso baseado no edital do ano passado, por enquanto, né? Mas o edital geralmente sai em julho, né? Maio, junho, julho. Aí, quando sair o edital, a gente vai fazer esse novo estudo. Se entrar alguns livros, a gente dá uma atenção, que a gente vê que todos os que eles estão colocando têm questões textuais deles, né? Então, vamos dar uma analisada nisso também. Aqui. A concorrência eu trouxe só para dar uma olhadinha. Eu só tenho dados a partir de 2006. Mas depois eu pesquiso para vocês. Eu vou ficar aqui no canto só para mostrar. Comunicação social aqui, ó. Em 2006, nós tínhamos 148 candidatos por vaga. Em 2007, 114. Em 2008, 69. Em 2009, não teve. Em 2010, 135. Viram que teve um ano que... 2008 foi quando teve mais vaga também, né? 6 vagas em 2011? Gente, isso eu não lembro. Foi o ano que eu saí, então confesso que eu tô meio... Ó, comunicação social, 2 vagas, 450 inscritos, 225 por vaga. É porque essa cultura de concurso de comunicação é uma coisa meio recente, né? Em 2012, 118 por vaga. E 2013, 509 inscritos para 2 vagas. Então, 254 pessoas e meia disputando uma vaga. Os livros, né? Então, eu trouxe alguns livros que eu recomendo fortemente que vocês tenham, leiam, peguem emprestado, tenham acesso. Esse livro aqui, Jorge Duarte, Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia. Nós tivemos várias questões dele ano passado. Acho que foram umas 4 ou 5 questões extraídas desse livro, algumas textuais, nas 2 provas, na que foi anulada e na que foi válida. Viu que um dos recursos que a gente fez, o dele foi aprovado, né? A gente, ano passado, fez 4 recursos da prova, só um foi aprovado, que foi justamente baseado no livro dele.
Então, esse livro aqui foi quando eu estudei, eu usei esse livro como base e ele continua assim, ele está no edital desde sempre. E ele é bom porque ele traz essa parte de comunicação organizacional, de assessoria de imprensa e até um pedaço de comunicação mesmo. A primeira parte dele é mais ampla, assim, falando de comunicação, depois que ele entra na assessoria de imprensa. Mas é muito bacana porque ele tem conceitos, ele tem técnicas, ele tem um dicionáriozinho aqui de comunicação, é muito didático, esse livro é muito bacana. Então, esse, recomendo que, se quiserem começar a ler algum dos livros logo, esse aqui é uma boa escolha. Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia, Teoria e Técnica. O organizador é o Jorge Duarte. Já tem uma edição nova dele, é uma capinha vermelha. Tem um capítulo a mais no... E a edição, eu acho que, se não me engano, a do edital é essa aqui, inclusive, né? Que eu até fui dar uma olhada. Então, gente, a Letícia, que está aqui na aula presencial, ela levantou a questão que do Roberto Porto Simões, ele já teve uma edição lançada depois, mudando alguns conceitos da edição anterior, é a edição anterior que está sendo usada no edital. Então, ela levantou uma boa questão aqui para a gente. O do edital, até o ano passado, era esse pretinho mesmo aqui, que é de 2003, se não me engano. 2002, 2003. 2003. Então, qualquer coisa... E não acha mais para comprar desse, é só o vermelhinho. Então, esse aqui tem que, se quiserem mesmo... Mas, pelo que o vermelhinho, eu acho que mudou, acrescentou um capítulo de Media Training, se não me engano. Mas, de todo caso, tá ele aqui. Mas ele é super comum, assim, acho que quase toda biblioteca tem que ter, porque ele é muito, muito básico de comunicação. Temos esse aqui, da Margarida Kunsch. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. Para pessoas que não são jornalistas e nunca tiveram muito... que são jornalistas, nunca tiveram muito contato com relações públicas... Esse livro aqui é muito bacana. Na faculdade, eu tive uma matéria de comunicação integrada, mas a professora surtou, largou a turma no meio. Então, eu nunca tive isso na faculdade. Eu tive que aprender isso depois. A sorte é que na prova do meu ano tinha muita coisa de comunicação geral e muita coisa de jornalismo. Então, eu não sofri tanto para resolver a prova. Mas, nessas últimas provas... E ele é uma bíblia de relações públicas. A Margarida Kunsch, para quem não é da área, é assim uma musa de RP. Ela tem outros livros na bibliografia, tem inclusive um outro que é um vermelhinho. Ela tem 5, tem um que são 2 volumes, né? O Comunicação Organizacional 1 e 2, o Relações Públicas Comunitárias, que teve muita coisa tirada dele também, mas que esse planejamento de relações públicas na comunicação integrada, ele é o must de RP. Assim, acho que muitas escolas que ensinam teoria se baseiam por ele, porque ela é uma celebridade da área de RP. E aí tem outro dela que está na bibliografia, eu não tenho, eu tinha pegado na biblioteca, tive que devolver, que é o Relações Públicas, História, Teorias e Estratégias nas Organizações Contemporâneas. Ele é uma coletânea, ela é organizadora, ele é um livro vermelhinho, vou passar aqui para a Rafaela passar o nome certinho no chat. Então, ele é um livro também bacana, que caiu muita coisa esses livros que ela organiza são bem didáticos, assim, tem coisas bem de conceitos definidos, não é uma teoria muito divagante, né? É um negócio mais objetivo. Então, para quem não é da área, e relações públicas está ficando cada vez mais difícil, pelo que eu vi aqui no chat não tem ninguém, aqui as duas são jornalistas. Para se inteirar no assunto, esse livro aqui, e tem bastante conceito. Uma das questões que a gente pediu recurso ano passado foi tirada daqui, estava nitidamente com erro, mas a banca não aceitou, né? Que era o recurso mais específico, mas assim, o que a gente achou que estava mais fácil e não deu certo. Vamos ver. Então, gente, basicamente assim, de apresentação, é isso. Que horas são? 15 para as 3. Então, a gente tem um intervalo previsto para 3h30. Eu falei, achei que ia levar mais tempo falando. Vocês estão muito calados. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Alguém do chat tem alguma dúvida? Eu queria... Oi, bem-vinda. Entender como que a gente vai fazer isso para trabalhar com os livros. Assim. Pois eu queria conversar com vocês também. Eu nunca dei aula, não tenho uma metodologia própria. E aí eu queria ver com vocês se o que seria mais proveitoso, a gente pegar cada livro e bater o livro independente do tópico, do assunto, né? Porque, por exemplo, o Jorge Duarte tem assunto ali que entra em 4, 5 tópicos. A gente estudaria o livro do Jorge Duarte, ou se vocês preferem que a gente pegue tudo de teoria e junte, e aí, assim, talvez fosse assim, mais simples, pegar cada livro e bater.
Mas não sei se, por exemplo, a gente bate um de comunicação, de qualquer jeito tem que ter um fechamento depois, né? Assim, mas também isso a gente pode fazer mais para o fim do ano, de repente, né? Bate todos os livros e depois pega, ó, de teoria, o que a gente viu? Tem esse, tem esse, tem esse. Vamos fazer um. Pode. Eu até comentei com você O português. que ele fala completamente o oposto do que a gente estuda em assessoria aqui. E aí o Duarte fala de assessoria e tudo. Então, separar Em tópicos. seria bom Porque já consegue comparar. Por exemplo, eu comecei hoje, só recapitulando que a gente está conversando na sala, vocês não estão escutando, a Rafaela está sugerindo que a gente siga pela opção de trabalhar os assuntos do edital e juntar todos os livros que estão falando dele e trabalhar tudo junto. A gente está conversando que a Letícia lembrou que ano passado entrou um livro na bibliografia. Saiu. saiu da bibliografia, pelo menos. Porque eu tinha visto as provas anteriores e isso me chamou muita atenção. Sim. Então, Saiu ano passado. sim. Então, saiu ano passado um livro que era de um português que algumas teorias eram diferentes das teorias de assessoria de imprensa usadas aqui no Brasil. Então, talvez fosse bacana trabalhar isso junto para já ter o consenso ou o dissenso ali deles, né? Aí pode ser, assim. Então, assim, hoje eu comecei só no livro do Mauro Wolff, mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhando. Como eu falei, só chegaram 2 alunas que não se apresentaram aqui ainda. Eu vou pedir para que elas se apresentem e a gente continua a aula. Então, Nayara, as meninas não conhecem você, eu já conheço. Então, que é jornalista, né? Não, você é jornalista, né? Então, Nayara, que está aqui na aula presencial com a gente, é jornalista. Você, seu nome? Indira, chegou agora, qual que é a sua área de formação? Jornalista, viu? O publicitário tá ficando sozinho, né? Na turma. Meu nome é Sabrina, não apresentei na área, já me conhece, mas vou conduzir aqui o curso esse ano. A Rafaela é minha colega de turma do QCO, é publicitária, também a gente vai trabalhar junto aqui. Nós fizemos o curso na então Exaex em 2005, só que eu saí do Exército em 2011. A Rafaela continua, é capitão, e aí a gente vai... Qualquer dúvida, você interrompa, levanta a mão, pode falar? Se tiver tempo, eu vou. Então, gente, ó, Nayara está sugerindo que a gente foque nos livros e depois, mais chegando perto, a gente faça uma revisão juntando as pessoas. Como é que tá? Vamos ver como é que tá no chat. Vamos fazer uma enquete, gente. Fazer uma enquete. A Fabiana e o Caio preferem ir por tópicos e tratando de cada... O tema, juntando todo mundo no tema. E a Flávia acha mais fácil por livros e exercícios. E A Rossana também. Então, a gente está vendo que Flávia e Rossana estão preferindo os livros e exercícios e o Caio e a Fabiana preferem que a gente... Está meio empatado aqui, gente. Vamos ter que desempatar, tirar no palitinho aí. Pois é, a Nayara, então, aqui vamos fazer uma propaganda, né? A Nayara está falando que ela prefere a gente estudar primeiro o livro e depois tentar fazer a correlação com os outros do mesmo tema, porque como ela observou, e eu peguei 2 ou 3 provas assim com mais afinco, tem muitas questões baseadas na opinião do autor. O que o Duarte falou isso, o Gadini falou aquilo. Então, talvez o próprio Wolff, que eu estou trazendo ano passado, se não me engano, acho que foram 2 ou 3 questões que foram retiradas textualmente do livro dele. Então, aí é mais um argumento. Mas tem o tempo? Tem tempo para fazer isso? Rapaz, a gente arranja. Aí a gente vai se adaptar. A gente se adapta, e nem que... Uma coisa mais geral. Não, então você prefere por livro. Se você concorda com ela, é livro. Por tópico. Pega todo mundo que fala de teoria e o fulano fala isso, isso, isso. Você vai falando que cada um dos autores É. O meu argumento é porque, como eu, no caso então não se aplica a todo mundo. Sou recém-formada, eu lembro de muita coisa que eu aprendi na faculdade e sem querer acabo confundindo. Mas sorte sua que você lembra, porque eu fui uma dificuldade para fazer essa aula que eu não lembro de nada. Eu lembro que eu aprendi isso e fica meio que fixado no que você aprendeu da faculdade e aí acaba que confunde com o que o autor da bibliografia da SFX estava dizendo. Aí eu fico, poxa, mas quem foi que disse mesmo? Foi o da faculdade ou foi o Duarte da bibliografia da edição que a SFX indicou? Ó, Rossana também, ó, sorte sua que você ainda lembra, porque ela não lembra mais de nada. Rossana, você não está sozinha, me formei há 10 anos. Para montar essa aula de comunicação foi um sufoco. Eu tive que pegar, assim, quase caloura na faculdade, assim. Mas a Nayara tá, não sei se vocês conseguiram ouvir, será que... Vocês conseguem ouvir
o áudio da sala ou vocês estão ouvindo, vocês do chat ouvem só o que eu falo? Então foi porque eu comentei, né? A Nayara está falando aqui para a gente que ela, como ela é recém-formada, ela viu muitas das teorias na faculdade, então ela não consegue, às vezes ela confunde com o que ela viu na faculdade e alguma coisa específica da bibliografia. Ouvem bem baixinho. Bacana. Qualquer coisa a gente dá um grito. Você pode começar a É. de repente, pega, qual é a minha experiência? Quando eu comecei o estágio, jornalismo e relações públicas, a gente quase não vê na universidade. Então, realmente, eu fui pelos livros, porque se fosse por os tópicos, não ia dar tempo. Então, assim, tem livros que eu acho que a gente tem que bater, tipo da Margarida Proust. Mas tem outros que eu acho que talvez seja até um pouco de tempo decidindo por tópicos. E só pegando uma questão ou outra que foi usada aquele autor, talvez isso seja mais proveitoso. Eu acho que a gente pode... Então, de repente, a Rafaela está sugerindo fazer um sistema misto aqui, né? A gente vai... Escolhe os livros que são aqueles que a gente sabe que cai, que a referência ela não muda muito de a bibliografia, eles são apegados àquela bibliografia, e trabalha com esses. E os outros, a gente trabalha no que for mais preponderante. Né? Eu vejo muito assim, porque senão eu acho que se a gente ficar com o livro, pode correr o risco de Perder um tempo de ler o livro inteiro, sendo que é uma então a gente pode tentar fazer um misto. A Rafaela estava sugerindo aqui tentar fazer esse misto, né? Pegar os livros que a gente sabe que caem muitas coisas, que são esses aqui que a gente contou, bater intensamente neles, e os outros que a gente sabe que cai uma questão ou outra, a gente dá uma filtrada e vê. De qualquer jeito, a aula de hoje, gente, foi um resumão do Wolff. Então, assim, que foi, eu confesso que eu e teoria nunca nos demos muito bem. Já tem 10 anos que eu me formei, não lembrava de nada, quase. E eu pegando esse livro do Mauro Wolff, deixa eu até mostrar para vocês, que daqui a pouco a gente já entra na aula logo. Teoria da Comunicação, do Mauro Wolff, é um livro de 80 e poucos, década de 80. Deixa eu ver. Esse é de 87, a primeira edição. Eu não lembrava de muita coisa, eu peguei aqui. A ideia que eu fiz foi meio que fazer um resumão da primeira parte, assim. A gente vai batendo todas as teorias, eu fui extraindo alguma coisa, outro conceito, que eu achava, assim... Aí também vai de feeling, né? Eu olhava para aquela parte, ele achava que podia cair numa questão e fui selecionando. Então, aqui a gente tem 120 páginas na primeira parte, e meu resumo ficou com 50. Assim, não ficou muito curto, eu não sei nem se a gente vai conseguir vencer ele hoje, mas também é um teste. Então, por favor, eu peço que vocês que estão aqui, vocês que estão aí vocês deem o feedback, o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Eu quero que a gente construa mesmo junto essa história, porque vai ser uma experiência para todos nós. Eu vou tomar um golinho de água aqui só, senão daqui a pouco estou sem voz. Talvez a gente pudesse antecipar o intervalo, né? Então... Não, então, nosso intervalo está previsto para 3h30, só que como acho que eu já venci essa primeira parte de blá, 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 assim, de apresentação, de conversinha, eu gosto muito de falar, gente, então qualquer coisa, vocês me... Esses materiais, eu mando aqui para a coordenação do curso, eles disponibilizam na plataforma, né? Isso a gente já está disponível. Então, a Indira já está dando feedback que esse resumão já está disponível. O que acontece? Ele não é o ideal ainda, eu queria ter colocado umas questões de simulado logo depois, mas tudo isso a gente vai conversando, eu quero que vocês vejam, que vocês avaliem, que vocês mandem o retorno de vocês, porque é uma experiência mesmo, a gente vai construir coletivamente isso. Vai, só que não vai ser no mesmo esquema deles, a gente vai fazer em datas diferentes, assim, eu tenho que conversar com a cidade como vai ser isso, mas a gente vai fazer. Eu acho que pode ser, assim, ou de 2 em 2 semanas, e também, junto com os tópicos, assim, a gente já estudou o Wolff, aí eu quero tentar trazer as questões ali para a gente tentar resolver, mini simulados, né? Então é isso, o nosso intervalo estava previsto para as 3h30, mas como a gente venceu essa primeira etapa um pouquinho antes, então vou antecipar o intervalo, 15 minutinhos, são 3 horas, 3h15 a gente volta, e aí já vamos começar com Mauro Wolff. Então todo mundo levanta, vai no banheiro, bebe água, e daqui a pouco a gente volta.